Fala galera, análise de Vasco 2, Corinthians 4, pela 36ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê aí um jogo com posse de bola equilibrada, 53% para o Vasco contra 47% do Corinthians. E olhando aqui para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vê também aparentemente um equilíbrio aí, não parece que uma das equipes conseguiu pressionar o seu adversário contra o seu campo defensivo. Eu vou substituir os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio de cada uma das equipes. E a gente vê a linha do Vasco um pouco mais adiantada, né, mais próxima da linha do meio de campo, mas nada muito expressivo em relação ao avanço aí da linha cinza, né, que representa a equipe do Corinthians. Olhando para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver que o Vasco teve um pouco mais de jogadas no meio de campo, 26% do total de jogadas da partida foram do Vasco nessa região do campo, contra 22% do Corinthians, e o Vasco também conseguiu criar mais jogadas no campo de ataque, 14% do total de jogadas da partida, contra 9% do Corinthians. E para fechar essa parte da análise, a gente tem um gráfico aqui que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos de partida. A gente vê muito mais barras brancas do que barras cinzas, né, que mostra aí que o Vasco dominou a partida por mais tempo e também conseguiu mais picos de intensidade aqui, que são esses acima da linha de 25, né, que é essa linha daqui. Então a gente vê aqui alguns trechos em que o Vasco foi bem dominante na partida. Já o Corinthians, a gente tem basicamente esse trecho aqui de mais domínio, que teve um ponto aqui abaixo do menos 25, né, que representaria ali um pico mais intenso de domínio do Corinthians. Se a gente considerar que um domínio total da equipe mandante vale 100 e um domínio total da equipe visitante vale menos 100 e tirar uma média de todas as barras desse gráfico, a gente vai chegar no número 12, que mostra aí que na média da partida o Vasco teve um domínio maior do jogo. Agora aqui do lado direito a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender aquilo que as equipes conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações dentro da partida. Mas antes disso eu peço aí para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, também se inscrever no canal para me ajudar a chegar aí nos 140 inscritos. Então vamos lá, a gente vai começar a análise olhando para a expectativa de assistências, que é uma estatística que ajuda a gente a, a entender aí a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. A gente vê pelo lado do Vasco esse valor é de 0,80 e do Corinthians 1,32. Então a gente vê aí o Corinthians sendo superior ao Vasco. Esse valor de 0,80 do Vasco é um número mediano para uma equipe mandante e o valor de 1,32 para o Corinthians é um valor bem alto aí, considerando que era a equipe visitante. Então o Corinthians indo bem aí na expectativa de assistências. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver que o Vasco teve mais finalizações na partida, foram 20 contra 14 do Corinthians, bons números aí para as duas equipes, né, considerando que o Vasco era mandante e o Corinthians visitante, mas o Vasco sendo superior. Mas em termos de expectativa de gols, aí a gente já vê um equilíbrio maior. 1,30 para o Vasco de expectativa de gols contra 1,48 do Corinthians. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Então, apesar do Vasco ter tido mais finalizações, as oportunidades não foram tão boas a ponto do Corinthians ter tido uma expectativa de gols maior na partida. Mas só olhar para o número de finalizações ou para a qualidade das oportunidades não diz muito para a gente sobre a qualidade que as equipes conseguiram dar nas finalizações. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações, para estimar o número de gols que as equipes deveriam ter marcado. E aí a gente vê que o equilíbrio se mantém. A expectativa de gols do Vasco ficou em 1,96 e do Corinthians em 2,1. Bons números aí para as duas equipes. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. E a gente vai ver que as duas equipes tiveram bons números, né? Essa diferença é de 0,66 para o Vasco e de 0,62 para o Corinthians. Então as duas equipes foram bem aí nas finalizações, conseguindo, né, os jogadores conseguiram elevar a expectativa de gols dos seus times com base na qualidade das finalizações.
E quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida, né? Se eles conseguiram evitar mais gols ou se eles tomaram mais gols do que o esperado. Então, pelo lado do Vasco, esse valor é de menos 1,90, né, que é a diferença entre 2,10 de expectativa de gols do Corinthians e os 4 gols marcados. Então, isso mostra aí um desempenho ruim do goleiro do Vasco. Eu olhei com mais detalhe todos os gols que o Vasco levou e 3 dos gols tinham ali mais ou menos 50% de chance de gol. Então, o goleiro meio que deu azar ali, porque são chutes com uma expectativa de gol alta, mas ele conseguiu tomar os 3 gols, né? 3 gols que tinham uma expectativa de 50%, ele tomou. Então, por isso que o número de gols evitados aqui do goleiro do Vasco ficou bem negativo, e aí a gente concluiu um desempenho ruim dele. Pelo lado do Corinthians, o desempenho do goleiro ficou aqui em menos 0,04, né? Praticamente zero, né? Apesar desse viés negativo, mas a gente pode dizer que foi zero. Essa é a diferença entre 1,96 de expectativa de gols pós-chute do Vasco e os 2 gols que o Vasco conseguiu marcar. Então, desempenho neutro para o goleiro do Corinthians. E para a gente fechar a análise, se a gente olhar para as estatísticas todas aqui, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes. Pelo lado do Vasco, a gente vê algumas estatísticas com 4 estrelas, né? Finalizações, o desempenho nas finalizações, expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados. Algumas estatísticas com 3 estrelas, né? Expectativa de assistências e a expectativa de gols. E o desempenho do goleiro aqui, que foi bem abaixo, com 1 estrela. Pelo lado do Corinthians, a gente vai ver que 2 estatísticas com 5 estrelas e quase todas as outras aqui com 4 estrelas, além do desempenho praticamente neutro aqui do goleiro. Então a gente vê aí que a princípio foi uma partida boa pelas duas equipes. A gente vê o Corinthians com estatísticas aí com um número de estrelas mais elevados, que mostram que o desempenho do Corinthians foi melhor do que o do Vasco nesse sentido. Melhor ainda por ter vencido o jogo por 4-2. Então, fechamos aí mais uma análise de Vasco 2, Corinthians 4. Espero que vocês tenham gostado e fica o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu fico por aqui e falou!